Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo das parábolas de Jesus. Estamos nos aprofundando com cada palavra maravilhosa, né? E cada estudo e cada história que Jesus contou com a simbologia que somente ele poderia designar para todos os povos, desde aqueles que não conheciam a Jesus, precisavam ser admoestados por ele, e chegando até nós que estamos conhecendo as suas maravilhosas obras, né? E nós nos deliciamos, nos maravilhamos com as suas palavras. Hoje nós veremos a parte 2, a parábola dos trabalhadores da vinha. É uma segunda aplicação que faremos com as mesmas palavras de Jesus, e vocês verão que não há nenhuma coincidência, né? Deus tinha na providência planos para nosso chamado, nossa administração e nosso trabalho dentro da vinha. E como nós leremos muito a Bíblia, como é a nossa classe bíblica online, nós pediremos a bênção do Espírito Santo. O irmão Misael vai orar por nós, por favor. Querido Deus que está nos céus e também conosco, cumprindo a tua promessa, porque estamos reunidos em teu nome. Nesse momento, abrimos nossos corações e clamamos pela presença do Espírito Santo, que fale através dos lábios do irmão Johan e que trabalhe nos nossos corações para receber essa mensagem e aplicar imediatamente em nossa vida com mais profundidade possível. Não podemos fazer isso exceto pelo poder do Espírito Santo, e é exatamente que nós estamos aqui clamando para cada um de nós essa bênção. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Muito bem. Então, apenas como introdução, vou reforçar aqui sempre, né? Nós temos um verso áureo que sempre nos lembra que nós estamos estudando verdades profundas, escondidas desde a fundação do mundo. Mateus 13, 34 e 35, Jesus diz: Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, hoje nós veremos a parábola dos trabalhadores da vinha com uma aplicação, eu não diria interpretação, tá bom? A gente tende a falar em interpretação quando a gente estuda as profecias, mas não há problema em usar essas duas palavras para explicar o que nós faremos hoje. Aplicação no sentido cronológico será uma aplicação profética na linha do tempo, porque Jesus, contando a história do trabalho na vinha, fez do pai o agente protagonista do chamado que realiza a vários grupos de trabalhadores. Então, como ele realiza chamados em diferentes horas do dia, nós veremos essa cronologia e identificaremos quais são esses grupos de obreiros que são chamados para trabalhar na vinha, tá bom? Então, no estudo anterior, nós vimos a essência, o coração da parábola, no sentido de que Jesus respondeu a uma pergunta que Pedro fez quando ele assistiu e ouviu o diálogo entre Jesus e o jovem rico. Então, vendo que o jovem rico desistiu de seguir a Jesus, porque amava muito as suas posses, Pedro disse: E nós, que abandonamos tudo, o que receberemos? E então Jesus contou essa parábola, e a essência do nosso estudo anterior foi que os maiores beneficiados com o trabalho na vinha são aqueles que passam mais tempo nela. Não há mérito ou ganância trabalhar menos na causa do Senhor. E há uma grande bênção, e essa bênção é para todos, todos receberão no galardão a vida eterna. Então, na medida em que nós viemos à existência, né, nós vimos de que aqueles que chegam por último chegarão primeiro ao reino dos céus. Porém, a bênção da presença de Deus, do Pai da vinha, é melhor porque nós temos mais tempo para conhecê-lo.
ok? Então, nesse estudo, veremos uma segunda aplicação, como eu disse, e Jesus fez isso quando nós estudamos Mateus 24, quem se lembra da nossa série, né? Se não me engano, são 18 episódios somente falando sobre Mateus 24. Então, nós vimos que o próprio Jesus responde às perguntas dos discípulos quando ocorrerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda. Então, ao responder Jesus, ele faz aplicações em diferentes momentos. Eu vou dar um exemplo apenas, que foi o coração da nossa série de Mateus 24. A destruição de Jerusalém foi prevista por Jesus nas suas palavras, que estão em Mateus 24. E essa destruição, essas profecias, perdão, das palavras de Jesus, num primeiro cumprimento, numa primeira aplicação, diziam respeito à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E uma segunda aplicação, o grande conflito, os próprios textos que nós mostramos na Bíblia, né, mostram de que a segunda aplicação ocorrerá por ocasião do fim do mundo, da destruição dos ímpios, ok? Então, se o próprio Jesus nos permitiu fazer isso com Mateus 24 e em outras situações, né, em outras parábolas também, não há problema em nós explorarmos mais as palavras de Cristo para vermos se há outro significado ou outra aplicação no fundo das suas palavras, tá bom? Então vamos ler apenas como recapitulação qual é a parábola que nós vamos estudar hoje. Mateus 20, versículos 1 a 4, diz: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar os trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro ou denário, né, em outras versões, por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-se-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Esta parábola, né, e a gente comentava no nosso momento de perguntas, respostas e comentários, ela tem várias aplicações, né? Vou colocar uma terceira que não demos muita atenção, mas também é correta, no aspecto de que muitas pessoas recebem o convite da salvação de Cristo depois de nós termos aceitado esse convite. E isso nos coloca numa posição de termos sido chamados para trabalhar na vinha, que é pregar o evangelho ao mundo, é, com a antecedência. Porém, muitos, mesmo estando na igreja por muito tempo, eles não se salvarão, pois desistirão da jornada ou a sua fé vai esmorecer. Isso, né, numa aplicação muito resumida, né, isso faz com que os últimos que forem entrar na igreja triunfante, né, na versão final, eles se salvarão e muitos que foram chamados antes não se salvarão. Então vejam que as possibilidades de interpretação dessa questão, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, é muito ampla, tá bom? Mas o que nós queremos aqui explorar é essa questão do dia de trabalho, que tem 12 horas. E nesse dia de trabalho, quando o sol governa o dia,
Deus faz um chamado de 5 grupos de trabalhadores diferentes, tá bom? Então, de maneira geral, essa parábola é conhecida, como eu estava comentando, né, como a parábola da graça, porque no final todos recebem o mesmo salário, que é a vida eterna, mesmo que alguns tenham trabalhado menos tempo. E creio que conseguimos fazer a aplicação rápida dos personagens desta parábola. O pai de família é Deus, né? O dono da vinha, perdão. A vinha representa o campo, né, de trabalho para o qual Deus precisa de trabalhadores, de obreiros para trabalhar na vinha. Então, são os mensageiros que surgem ao longo das eras, tá bom? Nós já falamos que os discípulos foram chamados, e nós vamos ver aonde eles se encaixam nesses grupos que vamos identificar aqui, tá bom? Então, os obreiros somos nós hoje, os mensageiros que precisamos trabalhar na vinha, porque as uvas estão já maduras e podem apodrecer, numa figura de linguagem, tá? O salário prometido e dado a todos é o galardão e a vida eterna que será otorgado quando Jesus voltar, ok? Explorando um conselho de Ellen White no livro As Parábolas de Jesus, vejam o que ela diz. Cristo é a verdade. Suas palavras são verdade e têm significação mais profunda do que superficialmente aparentam. Todos os ensinos de Cristo têm um valor superior à sua aparência despretensiosa. Mentes vivificadas pelo Espírito Santo discernirão a preciosidade destas palavras. Discernirão as preciosas gemas da verdade, embora sejam tesouros encobertos. Então, não vamos criar, usando nossa imaginação humana, né? Interpretações mirabolantes. Vamos usar as conexões com os textos bíblicos, palavras de Cristo, conselhos de Ellen White, comentários inspirados por ela, para conectarmos as verdades desta segunda aplicação, tá bom? Então, eu havia comentado a respeito do dia de trabalho, mas vejam aqui o que Jesus diz a respeito. Respondendo Jesus, disse: Não tem o dia 12 horas, quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Parece algo óbvio que Jesus está falando aqui, né? Falando a respeito da descrição do tempo em que a luz governa durante o dia de 24 horas. E sabendo que o dia de 24 horas tem um lado escuro de 12 horas, né? É, na parte da noite e 12 horas na parte do dia. Obviamente, isso tem as variações, né, em função da posição de uma cidade, de um país em relação à linha do Equador. Mas, ilustrativamente falando, nós podemos entender o que Jesus está dizendo, né? O tempo cronológico para realizar o trabalho na vinha é enquanto o sol está ali. Mas estamos falando de uma vinha que é o mundo inteiro, né? Que são as uvas, são as pessoas que precisam receber o evangelho. Então, esse dia cronológico não tem 12 horas exatamente, é uma maneira de ilustrar, a partir do momento em que chega e surge a luz nesse dia, nós começaremos a identificar esses grupos de trabalhadores, ok? Então, é um dia simbólico de 12 horas, que vai representar a história de grupos de mensageiros que serão chamados por Deus para desempenhar uma função na vinha, que é levar o evangelho e fazer a colheita dos frutos das pessoas que estão maduras, né? Porque é o Espírito Santo que convence e toca o coração das pessoas, e nós representamos apenas aqueles que faremos a colheita, tá bom? Na entrega dessas pessoas a Jesus. Então, no final do dia simbólico, a graça termina, a graça se fecha, não há mais necessidade de trabalho, porque o Espírito Santo não estará mais lá, e o Deus que é justo, ele dará
o galardão seja a vida eterna ou a morte eterna, aqueles que decidiram assim. Então, como o Apocalipse mesmo indica, né? Quem for justo continuará praticando a justiça e quem for ímpio continuará praticando a iniquidade. Esse é o final do dia simbólico de 12 horas, onde é possível trabalhar na vinha do Senhor, tá bom? Então, aqui, se você pudesse junto comigo, né, fazer uma varredura, você vai entender que a Bíblia mostra claramente que para cada época existia uma mensagem e um grupo de mensageiros chamados para trabalharem naquele tempo. Como exemplo, né, nós vimos na semana passada Noé, que tinha uma verdade para o tempo dele, e não faria sentido Noé falar de outra coisa senão o dilúvio, assim como não faria sentido para nós falarmos do dilúvio, porque o dilúvio já passou. Então, a verdade e o conhecimento da verdade é gradativo, é progressivo. E à medida que passa o tempo, mais luz é colocada, e essa luz confirma e se usa como base a verdade que foi revelada anteriormente, ok? De maneira que alguns grupos de mensageiros que são chamados são deixados de lado em função das atitudes e decisões que eles tomam, tá bom? Eu já estou adiantando um pouco essa questão da identificação desses grupos, mas creio que já podemos, na introdução, dizer do que vai se tratar nosso estudo, tá bom? Então, se existem vários mensageiros, grupos de mensageiros que surgem, a pergunta que vamos responder é: quais são esses grupos e qual é a mensagem que eles receberam, assim como Noé recebeu a do dilúvio, qual é a mensagem que cada um desses obreiros recebe como tarefa e responsabilidade para levar a vinha que representa o mundo, tá bom? Então, leiamos agora passo a passo, num primeiro momento, identificando as horas, tá bom? Em que momento da parte clara do dia de 12 horas, o Deus faz o chamado. Então, voltemos para o texto da parábola. Mateus 20, 1 e 2 diz o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um homem. Lembra-se que a gente está estudando o reino dos céus, desde o tesouro perdido, o campo, né? E isso vem como verdades profundas desde a fundação do mundo. E o reino dos céus, desde que Abel se entregou sua vida como mártir, né? Aliás, foi assassinado, perdão. E desde que Adão e Eva se arrependeram, o reino de Deus começou a ser restabelecido e instaurado no coração das pessoas que aceitaram o sacrifício de Jesus, que é o coração do Evangelho, né? Então vejam que estamos falando de reino, tá? Então, há um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Essa figura de madrugada, ou em outras versões aparece também na primeira hora do dia, tá bom? Nós vemos de que há tanto trabalho por fazer que Deus já começa chamando um primeiro grupo assim que o sol sai, tá bom? Então eu vou colocar aqui uma ilustração, só para a gente entender que nosso relógio nos vai ajudar a entender, tá? A ideia do relógio é para você entender melhor e não se complicar, tá bom? Mas se por algum motivo você perder algum raciocínio, faça sua anotação e nós responderemos depois no nosso momento de dúvidas, perguntas e respostas. Todos vocês conhecem um relógio, né? Com um ponteiro que marca as horas. Então, nós temos 12 horas marcadas pelo ponteiro e uma segunda rotação que marca o período da noite, totalizando 12 mais 12, 24. Então, quando o pai de família sai de madrugada, ele sai assim que vai nascer o sol. O sol está saindo. E numa ilustração, né? A gente está falando novamente, estamos usando a ilustração do que ocorre de fato para entendermos a simbologia da parábola. Dos que estão perto da linha do Equador, eles veem que o, o sol nasce por volta das 6 horas da manhã, tá bom? Então, na madrugada, ou seja, assim que o sol está para nascer,
o pai de família saiu para chamar um grupo de obreiros, tá bom? Então, estamos identificando aqui às 6 horas da manhã para esse primeiro chamado, ok? Vamos andar bem devagar, passo a passo, só que não percam o raciocínio comigo, tá bom? Versículo 3 e 4. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-se-vos-ei o que for justo, e eles foram. Nosso reloginho está avançando, ok? Então, saiu aonde? Na hora terceira. Então, se a gente marca a hora zero, é a hora que sai o sol, né? O sol começa a iluminar o dia. Nós vemos que a hora terceira, que está aqui em amarelo, é o segundo grupo que é chamado, que são 3 horas depois da saída do sol, ok? Então, dentro do relógio em amarelo estão as horas em que Deus faz o chamado. E do lado de fora está a nossa compreensão de qual hora do dia corresponde com nossa medição de horas. Então, 3 horas depois da hora zero, se o sol saiu à hora zero do dia simbólico, nós temos que às 9 horas da manhã do dia simbólico, tá bom? Eu não vou repetir dia simbólico o tempo todo, mas para você já saber que estamos falando de simbologia. Então, no equivalente às 9 horas da manhã, o segundo grupo é chamado, ok? Para trabalhar na vinha. Vamos para o verso seguinte. Saindo outra vez, ou seja, pela terceira vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Aqui a frase é muito curta, mas existem dois grupos, dois horários, e se repete a mesma ação. Ele vai, chama e fala que se lhe será dado o que for justo. Porém, há uma conexão entre os obreiros da hora sexta e nona, não só porque estão no mesmo versículo, mas pela própria narrativa e da maneira como Jesus descreve com as suas palavras isso, ok? Então, ao mesmo tempo, nós vamos identificar aqui agora, em amarelo, os que foram chamados na hora sexta e na hora nona. 3 horas depois da hora terceira e 3 horas depois da hora sexta, o que nos daria as condições de ilustrarmos e dizermos 12 horas depois, né, 3 horas depois da hora das 9 horas da manhã, e as 15 horas, que são 3 horas depois de meio-dia. Ok? Então, do lado de fora é o nossa comparação com o dia que nós conhecemos. E do lado de dentro nós temos as horas em que o pai de família faz o chamado aos trabalhadores. Ok? Passo a passo, com calma, não se percam no raciocínio. Existe um último chamado, versículo 6. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Então, estamos interessados por enquanto em entendermos os horários. Então, este é o único grupo que é chamado 2 horas depois da hora nona, ou seja, a hora undécima, como está escrito no texto bíblico. 2 horas depois das 15 horas, nós temos as 17 horas. Coincidindo com nossa ilustração, né, do nosso tempo real, que o sol se põe quando chega às 18 horas, tá bom? Então, o tempo de trabalho é enquanto existe iluminação, enquanto o sol está ali, ok? E é interessante que eles vão trabalhar apenas 1 hora para receber o mesmo, ok? O que diz o versículo seguinte? Disseram-lhe eles, né? A resposta, né? Por que vocês estão ociosos? Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo.
E terminando a nossa leitura, né? E aproximando-se a noite, ou seja, a claridade do dia está terminando, né? Disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros, pelos últimos até os primeiros. Ok? Então, de maneira a recapitularmos o que nós já vimos até aqui, Deus chama trabalhadores assim que sai o sol, na hora zero, 6 horas da manhã, na hora terceira, que corresponde às 9 horas da manhã, na hora sexta, que corresponde a meio-dia, na hora nona, que corresponde às 15 horas, na hora undécima, que corresponde às 5 horas da tarde, porque o dia, claro, terminará às 18 horas. É interessante que existe apenas um único salário para todos, são 5 grupos chamados, ok? 6 horas da manhã, 9, meio-dia, 15 horas e 17. 3 horas é o intervalo entre os primeiros grupos. Porém, o último, ele trabalha apenas 1 hora e recebe o mesmo. Há uma ênfase especial nos últimos, no aspecto de que trabalham menos, porém recebem o mesmo. Mas nós já estudamos no estudo anterior, né, de que os maiores beneficiados e os mais abençoados são os que trabalham mais tempo na vinha, ok? Então, vamos adiante. Se até aqui ficou claro para você, você vai entender claramente a aplicação que nós apresentaremos. Se não, prepare sua pergunta para o nosso momento de perguntas e respostas. Existem alguns fatos interessantes nesta parábola, né? O dia é um período simbólico e é iluminado pela luz. Então, o pai de família, ele não chama aos obreiros para trabalhar na escuridão. Ele concede primeiro luz para que se inicie o trabalho no campo, no sentido de pregar o evangelho. Qual é a luz que foi concedida por Deus para os obreiros? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando se inicia o chamado dos grupos? Quando a palavra de Deus é concedida ao seu povo, para que ela possa fundamentar todas as mensagens que cada grupo terá que espalhar para a vinha daquele momento cronológico do dia, tá bom? Então, o pai de família, o dono da vinha, ele busca e encontra obreiros em 5 momentos. Existem 4 prazos e 3 horas entre cada um, exceto os da hora undécima, tá bom? Ao final do dia, todos recebem o mesmo salário e, embora só os últimos trabalharão 1 hora. Então, estamos reforçando a essência dos detalhes para que nós não erremos na aplicação. Ellen White, comentando a respeito dessa parábola, ela diz o seguinte: o procedimento do pai de família com os trabalhadores em sua vinha representa o que Deus tem com a família humana. Ou seja, como ele lida com o campo, com as pessoas que precisam receber o evangelho, e como ele lida com os seus mensageiros, os seus trabalhadores, isso está representado nesta parábola, ok? Então agora, a partir desse momento, nós vamos começar a identificar esses grupos com todo esse contexto que já dizemos, tá bom? A palavra de Deus será o início, que definirá a luz, o início do dia cronológico, né? Para que os obreiros tenham condições de trabalhar e mensagem para poder espalhar. Então, estamos repetindo os versos bíblicos para que agora vejamos os detalhes que as palavras de Jesus nos dão. Então, vamos para o versículo 1. Estamos lendo novamente, né? Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada. Já entendemos o horário que isso ocorre. Mas vejam o detalhe. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Qual é
o grupo cronológico de mensageiros que surge junto com a palavra de Deus e ao qual é feito um acordo, um ajuste, um convênio, um contrato, uma aliança. Você consegue identificar esse grupo de trabalhadores e mensageiros que inicia recebendo uma tarefa, que é levar essa luz para outras nações e outros povos? Você vai concordar comigo de que as descrições que eu fiz ilustrando, né, os símbolos da parábola, nos ajudam a entender de que o povo de Israel representa os primeiros obreiros que foram chamados para trabalhar na vinha. Moisés, como parte do povo de Israel, recebeu a palavra de Deus nos primeiros 5 livros e ele escreveu esses livros para como base e fundamento de tudo que viria depois, né? Gênesis estabelece a base de toda a Bíblia e depois o Pentateuco mostra claramente qual é o plano da salvação, em que consistiria a salvação. Aparece em cena o Cordeiro, ok? Para quem já estudou o Santuário. Então vejam como começa a fazer sentido o trabalho que eles deveriam fazer com os povos ao seu redor, ok? O que Ellen White comenta no livro Parábolas de Jesus, na página 218, ela diz assim: os judeus foram os primeiros a serem chamados para a vinha do Senhor. Ou seja, ele está confirmando que nós estamos mostrando em primeiro lugar com a Bíblia, tá bom? E por isso eram altivos e cheios de justiça própria. Cuidavam que seus longos anos de trabalho os titulavam para receber galardão maior do que os outros. Ocorreu isso com eles ou não? Primeiro, nós conhecemos a história, né? Foram resgatados do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, atravessaram pelo deserto, aprenderam muitas lições, pediram rei, rejeitaram os juízes, rejeitaram os profetas, e aí começou a apostasia generalizada, houve divisão do reino do norte e do sul. Mesmo depois do castigo que Deus enviara com a Babilônia, eles ainda se enorgulheceram e errando, né, e não entendendo qual foi a mensagem de que Deus enviara através de Babilônia, eles disseram assim: nós fomos castigados por Deus porque não guardamos a sua lei. E depois da reconstrução do templo, eles começaram a guardar a lei, e excessivamente, em demasia, e Satanás se aproveitou desse momento histórico e colocou o peso que a lei não deveria ter recebido nunca. E eles se tornaram o quê? Fizeram da lei um peso, de maneira que eles foram para o outro extremo, né? E se enorgulheceram, rejeitaram, discriminavam os samaritanos, os povos de outras nações, deixaram de cumprir a sua missão e nós sabemos o que ocorreu. Por 490 anos, né, eles tiveram oportunidades de perdão e eles rejeitaram até o dia em que Estevão morreu, né, mesmo 3 anos e meio depois da morte de Cristo, e eles foram deixados de lado como trabalhadores, não significando que eles não poderiam se salvar, né? Mas apenas haveria necessidade, e Deus viu na sua providência de chamar um outro grupo, ok? Vejam por qual motivo Deus faz isso, né? Chama diferentes trabalhadores. Como povo, os judeus deixaram de cumprir o propósito de Deus e a vinha lhes foi tirada. Os privilégios de que abusaram e a obra que negligenciaram foram confiados a outros. Quais eram os privilégios que eles tinham? Muitas bênçãos, né? Eles foram prósperos. O auge da prosperidade, né? Talvez espiritualidade e riqueza foi com Salomão, né? E vejam a influência geográfica que eles tiveram. Eles foram colocados no centro geográfico da Europa, da Ásia e da África, para que eles pudessem espalhar para o mundo conhecido as verdades do Santuário.
santuário, o coração do Pentateuco, a, a salvação pela fé já estava descrita no santuário, não era por obras, não era quem levasse mais cordeirinhos, não era quem matasse, sacrificasse mais animais, era através da substituição dos pecados do israelita, né? Transferindo-os para o inocente que morreria no seu lugar. Isso é substituição, isso é justiça imputada, justiça não merecida, isso é justificação pela fé. A essência do evangelho, né, que nunca mudou desde que Adão e Eva se arrependeram até o momento em que Israel, como nação, também foi rejeitada. Ok? Então, esta era a mensagem que eles deveriam levar ao mundo conhecido daquela época. O que Ellen White ainda comenta no livro Grande Conflito, página 7. Durante os primeiros 25 séculos da história humana, não houve nenhuma revelação escrita. Estamos falando do momento em que de Adão, né? Até todos os antediluvianos, passando por Noé, até o momento em que Deus entregou a Moisés, né, a inspiração, se passaram mais ou menos 2.500 anos, ok? É isso que ela está dizendo aqui. Aqueles dentre os homens que haviam sido feitos receptáculos das revelações divinas comunicavam estas verbalmente aos seus descendentes. É o caso de Noé, era a palavra falada. Pai contando a história para o filho. E só como uma curiosidade, né? Se você faz uma análise cronológica dos descendentes de Adão, você vai ver que Adão conviveu com a 14ª geração. Então ele contou a história do horto, do pecado, do arrependimento, do cordeirinho, do Jardim do Éden, ao neto, bisneto, tataraneto e tataratataraneto até a 14ª geração. Pelo tempo que ele viveu e pela idade que os seus filhos e os filhos dos filhos tinham quando eles receberam os primeiros filhos, tá bom? Então, por isso que não houve necessidade, e Deus escolheu soberanamente isso, né? Não deixou palavra escrita, registrada ou inspirada. Eles pediam apenas o quê? Conte isso para os seus filhos, tá bom? Então, passando assim o seu conhecimento para gerações sucessivas. A revelação escrita da data de Moisés, que foi o primeiro compilador dos fatos até então revelados, os quais enfeixou em volume. Esse trabalho prosseguiu por espaço de 1.600 anos, desde Moisés, o autor do Gênesis, até João, o evangelista, que nos transmitiu por escrito os sublimes fatos do Evangelho. João, aquele que escreveu o livro do Apocalipse. Ok? Então, Testemunhos para Ministros, na página 106. Os judeus pereceram como nação porque foram afastados da verdade da Bíblia por seus governantes, príncipes e anciãos. Se houvessem escutado as lições de Jesus e investigado as Escrituras por si mesmos, não haveriam perecido. E aí está falando da destruição de Jerusalém no ano 70, né, também. Devemos estudar a verdade por nós mesmos. Não deve confiar-se a nenhum homem para que pense por nós. Olha a mensagem, né? Não acredite num influenciador do momento. Mesmo que ele seja adventista, mesmo que seja, você precisa confirmar, abrir sua Bíblia enquanto ele comenta. Mesma coisa se aplica ao nosso estudo e às palavras que eu estou dizendo. Não aceite de primeira, vá lá, estude novamente, ouça a gravação, abra a Bíblia, leia os capítulos de Ellen White que estão sendo citados aqui, com as citações, confirme, veja se há espaço para maior profundidade ou para rejeitar essa aplicação, essa interpretação. Resumindo, né, não é possível nos alimentarmos com o alimento que outro preparou para ele mesmo, ok? Então,
sabemos bem, os israelitas, o povo de Israel foram chamados, e depois do apedrejamento de Estevão, surgiu um outro grupo que seria chamado. E aí eu faço uma ponte com o texto bíblico da semana passada que motivou a Jesus contar esta parábola. Então Pedro, respondendo, disse-lhe, né? Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Foi a pergunta de Pedro a Jesus. Nós conhecemos a primeira aplicação e conectando com o versículo 3 e 4 desta parábola. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, dar-se-vos-ei o que for justo. E eles foram. É como se Jesus estivesse respondendo para ele neste momento, né? Olha, Pedro, eu sei que você abandonou tudo, você não tinha muita coisa, as redes, a sua família, né? O seu trabalho, sua profissão, mas o que ele prometeu para Pedro, o que era justo aos olhos de Jesus, misericordioso e amorável, e Jesus disse-lhes, né? Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha que promessa bonita, né? Essa seria a tratativa justa que Deus daria aos discípulos. Então, muito simples, consequente e coerentemente, perdão, nós podemos entender que o segundo grupo chamado é corresponde aos discípulos, os quais liderariam a igreja apostólica, na sua versão mais pura, desde que se conhece como com esse nome, né? Não mais povo de Israel, agora se chamaria igreja, né? O corpo de Cristo, tá bom? Alguns fatos interessantes, né? Esse grupo seria chamado na hora terceira, e nós vamos ver de que a mensagem que eles receberam como responsabilidade seria o quê? Tudo aquilo que o santuário apontava. Jesus, sua missão, vida, paixão, morte e ressurreição. Tudo apontado no santuário. Porém, vejam essas verdades baseadas no cumprimento, na tipologia que o santuário apresentava sobre Jesus. Então, é interessante que nesse segundo grupo, alguns fatos aconteceram na hora terceira. Vejam, Jesus foi crucificado na hora terceira, conectado com uma da verdade que eles deveriam propagar ao mundo. Jesus veio para morrer na cruz. O Espírito Santo foi derramado também na hora terceira, conectado com o poder que esses discípulos receberam, perdão, de Deus para levar essas mensagens ao mundo. Vocês querem ver a comprovação disso? E era a hora terceira e o crucificaram. Marcos 15, 25. No grupo chamado na hora terceira. Atos 2, 1, 2 e 15 diz, né? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Estes homens não estão embriagados, eles foram confundidos, né? Como vós pensais, sendo a hora terceira do dia. Então, só para a gente recapitular, ficou bem claro, né? Não é coincidência essa questão da hora. E aqui eu destaco só para a gente mudar de página, né? Antes de irmos para o terceiro grupo. A mensagem que eles deveriam levar, e eles levaram com poder, né? Para o mundo conhecido foi a vida, morte e ressurreição de Jesus. Cumprimento das verdades implícitas deixadas na simbologia do santuário. Vejam, estamos avançando na linha do tempo e agora a parábola continua. Versículo 5. Saindo outra vez, perto da hora sexta,
e Nona fez o mesmo. Não há muita descrição para esses dois grupos. Há 2 horas definidas com o mesmo intervalo, 3 horas entre elas. Porém, há conexão na mesma frase da maneira como Jesus conta esse chamado a esses dois grupos. De todos os grandes movimentos, desde os dias dos apóstolos, nenhum foi mais livre de imperfeições humanas e dos enganos de Satanás do que o do outono de 1844. Precisamos avançar no tempo, nós conhecemos a história do cristianismo, revelada nos 4 selos, nos 4 cavalos do Apocalipse. Nós vemos que veio a escuridão, vieram os problemas, né? Surgiu a apostasia, veio o movimento da reforma, e Ellen White está dizendo, e nós sabemos muito bem também, que depois do movimento da reforma, que parou de reformar, Deus viu conveniente e necessário chamar um outro grupo na hora sexta. E esse texto nos ajuda a entender cronologicamente, né, que o movimento millerita, né, Guilherme Miller, um ex-batista, e ele, devido à mensagem, começou a pregar a respeito do cumprimento da profecia de Daniel, que dizia, né, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ele, inspirado pelo Espírito Santo, fez um diagrama profético e ele entendeu a profecia das 70 semanas, cumprimento. No meio da semana, Jesus morreria. Na última semana, Estevão seria apedrejado. E os obreiros chamados antes do que ele seriam rejeitados. Então, se iniciariam o quê? Os 1810 anos posteriores ao ano 34 depois de Cristo. E no ano de 1844, na interpretação dele, Jesus voltaria porque o santuário que representaria a terra seria purificado. Porém, nós sabemos, e nós já estudamos isso no livro de Daniel, em Apocalipse, em outros estudos que estão no nosso canal, sabemos que Deus intencionalmente colocou essa mensagem para que seja assertiva na cronologia e no diagrama profético, mas ele errasse na aplicação do evento. O santuário a ser purificado não era a terra, e sim o verdadeiro santuário, o santuário celestial. E a verdade do santuário dada aos israelitas no Pentateuco, né, nos leva a entender de que Jesus, na verdade, estava mudando de compartimento do lugar santo ao lugar santíssimo para iniciar o dia da expiação no calendário do santuário global ou universal, se a gente pudesse falar assim. Então, em 1844, Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. E aqui nós vemos já uma conexão, né? Dessa maneira, depois dos discípulos, na hora sexta, por volta de meio-dia no nosso horário, o movimento milerita surge para levar ao mundo conhecido a verdade da purificação do santuário. E esta seria a ênfase desse movimento: levar ao mundo a entender que deveriam esperar o seu Redentor, porque ele voltaria por volta daquele ano. Como nós já dissemos, né? Apocalipse 11, se não me engano, é, fala a respeito do livrinho, uma mensagem que seria doce na boca, mas seria amarga no ventre. Isso representaria o quê? Que todos ficaram muito felizes porque todos achavam que Jesus voltaria naquele ano de 1844. Quando a época, o dia, o mês e o ano se passaram, todos esses irmãos crentes sinceros que acreditaram na mensagem de Miller viram e confirmaram que Jesus não voltou, eles ficaram extremamente desapontados. E isso foi profetizado em Apocalipse, de maneira que, na sequência, o anjo disse ainda, né? É necessário que profetizes a todo povo, nação, tribo e língua, de maneira que o movimento milerita está conectado com o movimento adventista que surgiria dele, né, dentro desse movimento,
com os que seriam apenas os remanescentes, aqueles que não se afastaram dessa mensagem só porque não viram o cumprimento de Jesus voltando naquele ano. Então, só para a gente fazer uma conexão com os obreiros que a gente está falando, tá bom? Usando o santuário, já que a gente está falando de Daniel 8,14, né? Nós vimos no nosso estudo do santuário de que, profeticamente falando, o santuário nos mostra que Deus resgataria as verdades do santuário através do chamado dos luteranos, com Lutero resgatando a verdade da justificação pela fé. John Smith resgataria o verdadeiro batismo por imersão, em ilustração da pia, né? O móvel número 2 aqui. Lutero, a justificação pela fé, em que aceitar pela fé o sacrifício de Cristo, o cordeiro que é sacrificado no altar do sacrifício. John Wycliffe, ele resgataria e começaria a traduzir para outras línguas, né, a Bíblia, né, em representação ao pão da mesa dos pães. Calvino, ele resgataria a verdadeira oração, rejeitando preces ou rezas repetitivas e vãs, né, com o chamado o surgimento dos presbiterianos. John Wesley, né, ele resgataria as verdades do candelabro, que dizem que nós somos luz, né, o nosso testemunho é luz. Através da leitura da Bíblia, da oração, nós podemos ter o quê? O método de testemunho, foi o que ele propôs, e surgiram ali de maneira mais organizada os metodistas. E percebam que todos os móveis do santuário foram resgatados com as suas mensagens. Porém, faltavam várias verdades que deveriam ser resgatadas, as quais estão implícitas, entre aspas, escondidas apenas para os sábios, né, que se encontram na Arca da Aliança. Qual é o grupo que se conecta com o grupo milerita com a mesma data, né, de 1844, e que, aprendendo com o santuário, entenderia que as verdades que foram ofuscadas pelo inimigo deveriam ser resgatadas, as verdades que estavam na Arca da Aliança. Esse grupo que está conectado com os mileritas e que foi chamado na hora nona é o grupo que corresponde aos adventistas do sétimo dia. Ok? Então, só para a gente conectar, né, com o que a gente está apresentando com o slide do santuário, Ellen White surgiria como profetisa conectada ao profeta Daniel dentro dos ciclos proféticos que nós já mostramos, já estudamos. Se você tem intenção de entender essas conexões de duplas de profetas, vá até o nosso canal e coloque ciclos proféticos, de Gênesis até o Apocalipse, e você vai entender quem é Ellen White, como ela tem a mesma autoridade de Isaías, Jeremias, Daniel, porém apenas ela não é canônica, né? Ela não tem os seus escritos considerados como Bíblia, tá bom? Mas sim são inspirados também. Então, quais são as verdades que os adventistas do sétimo dia foram chamados a resgatar? Que a lei de Deus não foi abolida. Consequentemente, o sábado não tinha sido abolido com a cruz, com a morte de Jesus na cruz do Calvário. O espírito de profecia que seria colocado nela, nas mensagens que ele escreveu. As verdades do santuário, quando você lê os primeiros livros dela, inclusive tem esse nome, né? Primeiros Escritos, você não vai ver que ela fala sobre a segunda vinda de Jesus, você vai ver que ela não fala sobre o sábado, sobre a lei de Deus. Os primeiros escritos estão relacionados com o santuário, dentro daquela conexão com Daniel que eu mencionei há pouco, tá bom? Uma porção do maná em representação à reforma de saúde e o juízo, né, o milênio e todas as verdades que estão escondidas, entre aspas, no dia da expiação da liturgia do santuário. Ok? Então vejam que estamos indo para o fim do nosso estudo. A mensagem que esse movimento religioso teria responsabilidade
também, né, dentro daqueles que eu já citei, está a mensagem dos 3 anjos. E nós estudamos apenas esse assunto por 1 hora, né, quando nós estudamos a nossa série de Apocalipse. Se você tem dúvida do que se trata isso, você poderá se aprofundar mais a respeito disso. Mas as mensagens falam do que já mencionei que está no santuário, juízo, né? Adorai aquele que fez os céus e a terra. É chegada a hora do seu juízo, dentre as principais mensagens que estão nesses 3 mensageiros, ok? Vamos para o último grupo. Nosso estudo está chegando ao fim. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? E aqui nós vamos fazer uma conexão, né? Porque, não sei se vocês perceberam, um grupo é chamado dentro de outro. Os discípulos surgiram no meio do povo de Israel. Os mileritas surgiram dentre os que eram os da reforma, né, da igreja protestante, da igreja que reformou o catolicismo, que levou à apostasia. Os adventistas surgiram do meio do grupo milerita que persistiu no estudo da palavra. Então, os obreiros da hora 1ª surgirão do meio do adventismo para levar ao mundo a última mensagem que deverá ser proclamada, ok? Qual é essa mensagem? Nós vamos ver daqui a pouco, mas eu quero aqui fazer uma conexão. Isso aqui é uma contribuição minha, não é apenas no aspecto da etimologia da palavra, mas trazer talvez a condição em que nós adventistas nos encontramos hoje, né? Na palavra que Jesus utilizou em Mateus 20, que é ociosos. Porém, Jesus vai utilizar outra palavra para dizer a condição em que nós nos encontramos hoje, que se encontra em Apocalipse 20, e que é o motivo principal para o qual Deus tem que fazer um último chamado. Ok? Nosso movimento religioso, né, é tão peculiar, tão especial, tão abençoado, e ao mesmo tempo tão repetitivo no sentido de repetir os defeitos e os erros do passado, que até os nossos defeitos são profetizados na palavra de Deus, né? Vejam, o anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Até parece que nós estamos repetindo o mesmo orgulho farisaico, né? Achando que somos o cumprimento profético de várias profecias, que temos um conhecimento vasto, temos escolas, redes de hospitais, de universidades, casas publicadoras, rádio mundial, TV Novo Tempo, canais. Somos muito abençoados, somos um povo especial e particular, mas nos encontramos nesta condição. E por isso, nessa ociosidade, mornidão, a necessidade de Deus chamar um último grupo de obreiros, não para formar uma nova igreja, um novo movimento organizado. Não é essa a aplicação que estamos dando, é apenas para dizermos de maneira resumida, né, que a igreja militante não será a igreja triunfante. Então há necessidade de quê? De que os que forem receber o Espírito Santo na chuva seródia serão aqueles que propagarão com poder essa mensagem ao mundo antes da marca da besta se estabelecer e surgir. Ok? Então vejam como Jesus é maravilhoso e aponta, né, conecta as profecias do Apocalipse com as parábolas que ele escreveria.
Então, qual seria ou qual é o último grupo de obreiros que surgirá quando apenas faltar uma hora, né, no relógio do símbolo profético do dia? Os 144.000. E o convite é dado para nós fazermos parte desse grupo, não é? Um grupo de elite, que é um número simbólico, não é um número fechado, não é um grupo predestinado, não existe uma lista lá que está lá no céu e fulano, ciclano tem que entrar nesse grupo e bengano e sultano não podem entrar porque não. Todos nós recebemos o convite para recebermos o Espírito Santo e sermos parte desse último movimento antes de que Jesus volte. Então, como eu disse, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nós já mostramos isso no estudo do Santuário, Mateus 24, é a Igreja remanescente dos últimos dias, cumprimento de Apocalipse 12, 17, os que guardam a lei de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ellen White nos permite termos essas características para nos identificarmos como o povo remanescente dos últimos dias. Porém, morno, cego, desgraçado e nu, como o Apocalipse disse para nós. Então, à medida em que o mundo se polariza, a igreja se polariza, nós não podemos ir nem para um lado nem para o outro para provocar divisão na nossa igreja. Nós precisamos apenas o quê? Entendermos que a nossa preparação nos levará a receber o Espírito Santo. E quando isso for ocorrer, não haverá mais sentido de placa, igreja ou movimento organizado, já será o fim, os eventos finais começarão a ocorrer e milhares de pessoas entrarão e farão parte dessa igreja triunfante e muitos serão peneirados e sacudidos e sairão deste movimento porque isso também é profetizado, né? E aí virão as pragas, etc, etc. Então, vocês conhecem o que nós já estudamos no livro de Apocalipse. E qual é a mensagem dos 144.000? Se você vai para Apocalipse, você vai ver de que depois dos 144.000 existe, perdão, depois da mensagem dos três anjos, existe a mensagem de um quarto anjo, que ele vem com muito poder e força levar a última mensagem ao mundo, que é: caiu, caiu a grande Babilônia. Apenas a verdade poderá desmascarar o erro que está em formação, a confusão que é Babilônia. E o convite é qual? Amoroso, gracioso, cheio de amor e graça. Sai dela, povo meu, para que milhares de pessoas sinceras e que são filhos de Deus e que estão temporariamente em outro rebanho, se unam finalmente ao último e o único rebanho que esperará e aguardará a segunda vinda de Jesus. Entendem como é a necessidade de chamado de obreiros. À medida que passa o tempo, o inimigo trabalha, desgasta, nos esquecemos dos fundamentos, nos enchemos de orgulho, de mornidão, e Deus, na sua providência, já profetizou que isso ocorreria. O anjo que une a sua voz à proclamação da terceira mensagem iluminará toda a terra com sua glória. Há uma conexão entre os obreiros da hora nona e os da hora undécima, porque o quarto anjo é uma confirmação das três mensagens angelicais. Assim se fará uma obra de extensão universal e de poder extraordinário. Milhares da hora undécima verão e reconhecerão a verdade. Essas conversões à verdade operar-se-ão com uma rapidez surpreendente para a igreja, e unicamente o nome de Deus será glorificado. Milhares se converterão à verdade num dia, os quais, na hora undécima, verão e reconhecerão a verdade e as atuações do Espírito de Deus. Haverá um exército de crentes resolutos que permanecerão tão firmes como uma rocha perante o último tempo de prova. Há muitas almas que sairão das fileiras do mundo de todas as igrejas, cujo zelo excederá consideravelmente os daqueles que têm estado postos para proclamar a verdade até agora.
a qual grupo de obreiros nós pertencemos? Aos da hora nona. A qual grupo nós somos chamados a fazer parte? Quando o derramamento do Espírito Santo ocorrer, e nós estamos hoje nos preparando para isso, aos obreiros da hora undécima. Qual é a solução para a nossa condição? Deus é maravilhoso, né? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Soluções para as características da nossa mornidão. E eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Esse é o chamado para nós, arrependimento. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Até parece que Jesus repete a promessa que fizera a Pedro e os discípulos, e eles teriam tronos e governariam, seriam líderes e cabeças das 12 tribos de Israel. É maravilhoso que Deus vai cumprir as suas promessas, a profecia será cumprida da maneira que o santuário mostra, da maneira que as parábolas mostram, da maneira que Daniel e Apocalipse mostram. A qual grupo nós pertenceremos? Deus seja louvado pelas suas verdades maravilhosas e porque nós temos hoje tempo de graça e de decisão. Vamos orar. Bendito Deus, querido Pai, Senhor, te agradecemos pelas palavras de Jesus, que com tanta sabedoria, percorrendo milhares de anos, séculos, ele chega até nós de maneira conectada com cada grupo de obreiros que foi chamado para trabalhar no campo. Tantas pessoas estão hoje sedentas, esperando apenas um convite, um estudo bíblico, um abraço, um pedido, uma palavra de conforto, uma ajuda. Porém, ao mesmo tempo, Senhor, nós nos encontramos em situação difícil, miserável, morna. Por isso pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecemos que somos joio ainda, talvez, e há necessidade profunda de mudança e transformação no nosso ser. Confiamos no teu poder, o Senhor fez promessas de que pode e vai completar essa obra em nós. Por isso, apesar de nós, efetua essa transformação e que o Espírito Santo seja derramado em nós a cada dia. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.